Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo encontro do Teoria dos Precedentes Judiciais no Brasil. Nosso palestrante é o Dr. Marcelo Ornelas Marchiori. Ele já foi apresentado no primeiro encontro. O Dr. Marcelo é assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento dos Precedentes do STJ. E vai seguir com essa temática hoje. E desde já passo a palavra para o Dr. Marcelo, lembrando que, diante do número grande de participantes, nós vamos manter os microfones fechados no mudo e vocês podem encaminhar pelo chat as perguntas. No final, o palestrante vai disponibilizar 10 a 15 minutos para intervenções, daí alguma dúvida, que também vai ser pelo chat, preferencialmente, mas se alguém quiser daí abrir o microfone e falar, aí no final da aula, nesses 10 minutos, vai ser possível, ok? Então, sejam bem-vindos, um bom aproveitamento, boa aula, e entrego a turma ao senhor, doutor Marcelo. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Vamos lá, então, caminhar para o nosso segundo encontro, segundo de 3, e abordando aqui nesse nosso objetivo de falar de muito assunto, mas de forma mais direta, de forma condensada, nesse quase que intensivo sobre a teoria, mas especificamente a prática dos precedentes, né? Então, a gente falou na aula passada sobre aquele momento histórico, então eu fui falando, e o principal objetivo da parte na primeira aula era mais demonstrar assim, que a gente tem sim um modelo que já está superado, mas a gente não consegue superar ele. Então, é um modelo muito focado ainda na legislação. Então, o precedente e as decisões judiciais acabaram ficando um pouco ali em segundo plano, mesmo tendo comprovações históricas, doutrinárias, até mesmo práticas de que há uma superação dessa centralização na legislação. Isso vai muito por conta do aspecto prático. Então, eu trouxe aquele vídeo para vocês do ministro Barroso, em que ele traz alguns exemplos, e isso pode acontecer muito mesmo na prática. Na aula passada também destaquei essa atuação repetitiva no Brasil, que é uma peculiaridade no sistema brasileiro, é uma peculiaridade ter esse volume muito grande de processos. Então, tem um aspecto cultural, mas aqui na aula de hoje, vou tentar demonstrar para vocês que também tem, em grande parte, uma postura do próprio Poder Judiciário que acaba normalizando algumas práticas. Então, a gente finalizou a aula passada iniciando assim, a parte relacionada à diferença entre jurisprudência e precedentes, né? Então, eu vou compartilhar a tela, eu já disponibilizei esse material para o pessoal da escola, então vocês vão receber. Bom, deixa eu só compartilhar para a gente continuar aqui a aula. Acredito que vocês já estejam vendo, esse aqui eu inclusive mostrei na aula passada. Deixa eu só arrumar aqui minha telinha. Então, nós fizemos aquela pesquisa, né, usando o aplicativo Mente, o site, e lá a gente viu a dificuldade mesmo de identificar o que é jurisprudência. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de jurisprudência, nesse aspecto crítico, e como que a gente está identificando isso na prática. E o meu principal objetivo de hoje é que vocês identifiquem a forma que está hoje, acho que todos que atuam, que seja a primeira instância, a segunda instância, já tem uma visualização muito boa disso, mas para a gente fechar a aula na próxima, no nosso último encontro, como que isso se encaixa com a formação de precedentes qualificados ou precedentes vinculantes. Tá? Então, eu vou indicar para vocês aqui muito que no Brasil, sob o aspecto prático, a gente tem uma dificuldade na jurisprudência e que o precedente ele tem uma finalidade muito prática. Mas a gente vai analisar isso aqui com calma. Tá? Então, eu indiquei e já mandei esse material também para a Patrícia, para compartilhar com todos vocês, um texto do ministro Fachin, em que o título dele é bem direto, né? Um país sem jurisprudência. Então, uma parte dos pontos que eu apresento aqui
também são baseados será baseado nesse texto dele, mas muito da nossa prática. Iniciei com vocês que temos um aspecto prático sobre o que é jurisprudência, e diferente de países da sistemática da common law, de países com a tradição já de formação de precedentes, a gente aqui no Brasil, como é na Itália, como é na França, como é na Alemanha, a gente tem uma atuação com a jurisprudência muito preocupado nessa formação de jurisprudência com a resolução de casos submetidos ao judiciário. Só que aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade que, além dessa resolução dos casos, a gente acaba se esquecendo um pouquinho da resolução daquela questão problemática que surgiu na sociedade e que ensejou aquele volume de processos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente aceita com certa normalidade que uma questão decidida já diversas vezes pelo Poder Judiciário continue gerando discussões jurídicas. Então, isso está muito na nossa tradição de que jurisprudência não seria uma fonte direta de direito, porque ela, baseada sempre na lei, ela está aqui agora para a gente aplicar o caso sempre que for levado algo ao judiciário. Ou seja, a gente tem, na prática, uma aplicação com a jurisprudência sempre esperando que a questão surja amanhã. Então, é mais ou menos assim. O STJ hoje profere 10 acordos sobre uma questão tributária idêntica. Amanhã, continua a Fazenda Nacional, por exemplo, ou a própria Receita Federal, a ainda assim descumprir esse entendimento. Por quê? Nós normalizamos a prática de quem não concorda com aquele posicionamento administrativo da Fazenda Nacional, por exemplo, no caso da Receita Federal, da Receita Federal, a despeito de ser contrário a uma jurisprudência que a gente viu e está vendo que é um aspecto subjetivo, não há essa característica de inserir na prática da administração pública o cumprimento desse entendimento. Mas a gente vai vendo por que isso acontece. Então, a gente vê muito na prática que jurisprudência no Brasil tem uma função repressiva e não preventiva. Sabe? Então, ela acaba tendo uma função de que pode continuar o descumprimento desse entendimento, e quando eu falo descumprimento, aqui eu não estou falando só de descumprimento dentro do Poder Judiciário, estou falando principalmente fora do próprio Poder Judiciário, porque entra com uma ação que a gente vai poder, caso a caso, aplicar e reprimir essa divergência. Então, hoje, nós temos a função da jurisprudência, uma função repressiva e não preventiva. A gente aceita, já comentei isso aqui com vocês, com normalidade que uma questão decidida pelo Poder Judiciário continue gerando controvérsias. E aí, pessoal, olha só, se a gente aceita que o Poder Judiciário é obrigado a decidir a mesma questão jurídica diversas vezes, a gente age com normalidade isso. Então, eu mostrei para vocês alguns números, a gente com certeza o Poder Judiciário que mais profere decisões no mundo, o Justiça em Números está aí, trazendo vários dados. E aí eu encerrei aqui. Aí eu falei que ia começar a aula de hoje detalhando melhor o que é jurisprudência. Até agora eu fiz mais que um retrospecto do finalzinho da aula passada, né? Porque foi no finalzinho ali, acaba indo um pouquinho mais rápido. Mas agora eu quero reduzir um pouco a velocidade e mostrar para vocês esse aspecto crítico de jurisprudência, demonstrando daqui a pouquinho formas da gente trabalhar esse nosso sistema de precedentes práticos e depois fechar na próxima aula com o IRDR, como que o IRDR pode auxiliar muito nessa metodologia que nós queremos trazer para o nosso Código de Processo Civil e para o sistema de precedentes como um todo. Tá? Vamos lá, eu queria a reflexão de vocês aqui. O que acontece, pessoal, na prática, quando a gente vê tribunais e juízes julgando a mesma questão diversas vezes?
Então, eu estou falando aqui, claro, de uma questão jurídica diversas vezes. Não estou falando de uma questão fática. Uma questão fática, se a questão fática ela é controversa, o Poder Judiciário tem que decidir mesmo quem seria, quem teria razão numa questão fática. Porque eu estou falando de questão jurídica. E a gente sabe que a Justiça Federal tem muita questão jurídica repetitiva. Então, a gente tem matérias tributárias, administrativo, previdenciário, né? Previdenciário hoje tem muitas questões, hoje não, sempre tem muitas questões jurídicas, né? Então, vamos lá. Só para nossa reflexão mesmo. O que acontece quando a gente vê tribunais e juízes julgando a mesma coisa diversas vezes? Primeiro, pessoal, uma delegação decisória. A delegação decisória que eu quero mencionar aqui é algo que existe no nosso poder judiciário, que existe na nossa prática judiciária, mas a gente acaba não tendo muita... Não é um assunto muito tranquilo da gente abordar. Mas hoje nós sabemos que para um juiz proferir tantos despachos, tantas sentenças, um desembargador e um ministro, a gente sabe que existe uma clara delegação decisória em que servidores acabam atuando também em elaboração de minutas e muitas vezes acaba que o magistrado é obrigado a assinar algumas questões, algumas sentenças ou votos, muitas vezes ele não consegue analisar com os detalhes que precisaria ser analisado aquele caso. Né? Aí sempre tem alguém que fala, mas eu trabalho com magistrado que não acontece isso, tudo. Claro, tem as suas exceções, mas a gente tem que identificar que os números hoje de produtividade exigidos, não só pelo CNJ, mas pela nossa atuação interna no Poder Judiciário, eles acabam exigindo uma delegação decisória. Que é o quê? O magistrado ele criou um padrão, vira para a sua assessoria e fala, chegando outros casos idênticos a esse, podem aplicar esses casos que eu vou decidir tudo igual. Então, isso é um problema. Esse é um problema que a gente tem que analisar se está correto, se não está, como que a gente poderia atuar. Mas na prática a gente vê que uma questão, quando ela é decidida, uma questão idêntica decidida por várias vezes, de forma repetida pelo próprio judiciário, primeiro ponto, delegação decisória. Aí, sobre a delegação decisória, eu mandei um texto também para a Patrícia, que eu acho muito legal vocês lerem, que é um texto do professor Edilson Vitorelli, né, desembargador do novo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Nesse artigo, que eu tirei cópia de uma coletânea, o Vitorelli ele traz alguns pontos bem interessantes para a nossa reflexão. Aí eu puxei aqui algumas passagens. O Vitorelli fala: em virtude da já mencionada sobrecarga quantitativa do nosso sistema, associada ao número elevado e à amplitude dos recursos cabíveis, os tribunais passam a atuar de forma cada vez menos colegiada e cada vez mais dependentes das equipes de assessoria, delegação decisória. A necessidade de se avançar no compromisso com a celeridade fez com que os tribunais investissem cada vez mais em decisões singulares e também fez com que estas sejam produzidas pelas equipes de assessoria, com uma supervisão cada vez mais distante do julgador. É bem interessante a gente ouvir um desembargador falar isso aqui, né? Tendencialmente, como os julgadores são tão menos numerosos quanto mais elevada é a instância, ou seja, nós temos mais juízes do que desembargadores. Nós temos, em regra, mais desembargadores do que ministros quando a gente faz uma contabilidade geral, assim, né? Claro que a gente pode pegar um tribunal pequeno e tem menos desembargador do que o STJ. Por exemplo, o TJ Amapá tem lá, se não me engano, 9, 10, 11, não sei, desembargadores, tá? Muito menos do que o número de 33 ministros. Mas, tendencialmente, como os julgadores são tão menos numerosos quanto mais elevada é a instância, o aumento do número de recursos incrementa a possibilidade de que o julgamento seja concretamente feito por um membro da equipe desse julgador, o qual provavelmente não será nem mais experiente nem mais especializado que o juiz de primeiro grau. Então, ele traz aqui o exemplo do próprio STJ. A STJ proferiu ano passado 588 mil decisões. Dessas 588 mil decisões, é claro que não tem como ser ela proferida pelos ministros do STJ. Então, a gente sabe muito bem disso.
E isso dá para a gente comprovar, inclusive, fazendo uma divisão aqui, né? 588. Pelo tempo, isso dá mais de uma decisão por minuto. É impossível uma decisão ser proferida de forma tão veloz assim, né? O segundo ponto, que é isso aqui também importantíssimo para o nosso sistema e onde que o IRDR, o repetitivo e a repercussão geral entraria. Quando a gente vê tribunais julgando a mesma coisa diversas vezes, a gente identifica um menor senso de responsabilidade sobre a definitividade de uma questão jurídica. O que é esse menor senso de responsabilidade sobre a definição, sobre a definitividade da questão? É aquela questão, como eu não estou decidindo isso em definitivo, eu aceito, eu, tribunal, né, aceito que essa questão jurídica continue tramitando aqui no tribunal, eu posso, daqui 1 ano, decidir melhor, daqui 2 anos decidir melhor, daqui 3 anos decidir melhor. Só que aqui tem um problema. Se eu deixo transparecer que aquela questão tem uma falta de definitividade, o que acontece com o outro lado? Com aquela parte que a gente acha que deveria ter se adequado ou respeitado um precedente. A gente não consegue isso. A gente não vai ter a forma de exigir, por exemplo, que a Receita Federal pare de cobrar um tributo, que o INSS reconheça aquele benefício, ou mesmo na sociedade, que a sociedade pare de litigar, porque há essa ausência, então, de responsabilidade na definitividade da questão. Sabe aquele sentimento assim, estou decidindo isso agora, mas ainda não estou batendo o martelo, eu posso decidir melhor depois. Tá? Aí tem até uma brincadeira que a gente vê no memes, essas questões assim, olha, mas de uma forma aleatória, né? Ele fazia uma pergunta assim, nesse meme que eu vi. Sabe aquele monte de jurisprudência que você colocou na sua petição? Aí, assim, ninguém lê. Né? E por que isso ninguém lê? Porque o aspecto da jurisdição, da jurisprudência, o subjetivismo dela, às vezes, pode trazer um nível em que o advogado, ele traz no seu recurso 4, 5, 10, 20 julgados, e geralmente eles colocam ementas, né? E essas ementas, na verdade, representando a posição que ele acha que seria possível o provimento do recurso dele, nós, do outro lado do Poder Judiciário, né, nós podemos julgar essa apelação, por exemplo, desprover essa apelação, também falando que a jurisprudência é pacífica, mas contrária a ele, né? Então, primeiro ponto, delegação decisória, quando a gente vê os tribunais decidindo a mesma coisa várias vezes. Segundo ponto, uma menor compromisso com a definitividade da questão, e é realmente isso, assim, eu posso decidir melhor isso depois, vou julgar esse caso aqui e depois eu vejo melhor isso, né? Nesse segundo ponto aqui, quem atua com matéria previdenciária, isso aqui ficou muito claro no tema 999 do STJ, que é a revisão da vida toda. Então, o benefício lá da revisão da vida toda deixou isso aqui escancarado para a gente, que há uma diferença muito clara no STJ, quando o STJ está ainda no âmbito da jurisprudência, e depois ele vai julgar essa questão sobre o rito dos repetitivos. E para quem conhece essa discussão, sabe que essa questão jurídica do benefício da vida toda só chegou de uma forma mais qualificada no STJ a discussão depois que tivemos o IRDR aí no TRF da 4ª Região. Então, depois que tivemos esse IRDR que ele chegou no STJ, a gente viu que o STJ superou uma jurisprudência sua que sempre era a favor do INSS e em repetitivo, no tema 999, de forma unânime, falou agora contrário ao que ele trazia antigamente. Então, parece que o benefício da vida toda vai dar muito trabalho daqui para frente, tanto para o INSS como para o Poder Judiciário, né? E, em parte, né, essa discussão toda acabou surgindo do TRF da 4ª Região e, claro, de forma totalmente correta, e para resolver a questão, resolver o problema,
não continuar com uma atuação processual que não parava, né? Essa questão não parava, vamos resolver o problema e não só processos. Então, delegação decisória e o menor compromisso com a definitividade da decisão, né? Esse terceiro ponto também eu acho bem interessante, que quando a gente vê os tribunais julgando a mesma coisa várias vezes, a gente acaba normalizando postura, pessoal, em que questões jurídicas se prolongam durante anos. O que é isso? A gente tem diversas questões jurídicas que quem atua em gabinete, seja em primeiro grau ou em segundo grau, também aí na vice-presidência do TRF, em que parece assim, que aquelas questões continuam sendo debatidas por anos para a gente ficar, muitas vezes, replicando decisões. Por exemplo, tem questões que a gente estudou na faculdade que até hoje se aplica e a gente não vê uma definitividade, uma resolução disso. Então, a gente normaliza uma postura em que uma questão jurídica, mesmo decidida hoje, pode ficar durante anos, né? E o ministro Fachin dá um exemplo muito bacana, esse texto sobre o Código Civil. Ele fala de uma questão que em 2014 já tinha já tinha mais de 10 anos que estava sendo discutida pelo STJ, né? Mas fora esse exemplo que o ministro Fachin traz no artigo, eu trago também outro exemplo aqui do STJ. Então, por exemplo, no informativo número 27, que foi de agosto de 99, o STJ decidiu uma questão relacionada ao cabimento ou não de cobrança de direitos autorais pelo ECAD. Isso em 99. Agora, pessoal, em 2020, essa mesma questão foi afetada ao rito dos repetitivos no STJ. Ou seja, durante 22 anos, essa questão, 21 anos, essa questão ficou viva no Poder Judiciário. Então, se ela ficou viva no Poder Judiciário, a gente pode identificar uma questão. Não é somente a divergência de entendimentos que deixa viva uma questão no Poder Judiciário. Algumas vezes, e a gente vê isso muitas vezes, se a gente olha o Poder Judiciário, vê ele decidindo a mesma questão várias vezes, a gente não sente a confiança como aquele entendimento é um entendimento definitivo do Poder Judiciário ou, no caso, do Estado, né? Então, o Estado por meio do Poder Judiciário. A gente não vê essa definitividade, né? Tem um outro exemplo aqui também. Esse exemplo é bem recente, inclusive. O ministro Toffoli, ele deu uma decisão essa semana passada, nesse tema 1232, que é um tema de uma matéria trabalhista, então não impacta muito a gente, mas no despacho que ele deu nesse RE 387-795, que é o paradigma do tema 1232 da repercussão geral, o ministro Toffoli proferiu, eu só peguei o trecho que ele menciona assim, ó: convém ressaltar de pronto que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de 2 décadas, ocasionando ainda hoje acentuada insegurança jurídica. Se uma questão está durante 20 anos sendo discutida, tem uma questão muito errada aí. Está muito errado a gente discutir durante 20 anos isso. Então, na verdade, não é uma questão jurídica que está sendo discutida há 20 anos. São processos que estão sendo decididos por 20 anos. E isso tem diferença, porque não é possível que é uma discussão tão complexa e que precisamos de 20 anos de debate para resolver isso. Então, eu só corrigiria um pouquinho aqui o ministro Toffoli nesse despacho que ele deu nesse processo, é que não é uma discussão, na verdade a gente está julgando o processo há 20 anos. E aí, resolveu? Não. Por quê? O que a gente quer que se resolva? A gente quer que a posição do Poder Judiciário, ela precisa ir além das portas do Poder Judiciário, além dos limites do Poder Judiciário. Entendeu? E é esse ponto que a gente vai chegar. Mas a jurisprudência, ela não tem isso. A gente sabe, a gente procura julgados parecidos, anteriores, para aplicar naquele caso e aceitamos novos casos a despeito de já ter uma questão decidida diversas vezes.
A gente normaliza, então, essa postura e a gente tem no Brasil, inclusive, indefinição sobre qual tribunal é competente para dar a última palavra sobre uma questão jurídica. E isso na Justiça Federal, acho que ela até se potencializa muito. O que eu quero dizer com isso aqui? Muitas vezes, o próprio Supremo e o STJ, eles não entram em acordo sobre quem dá a última palavra sobre uma interpretação. Então, uma questão jurídica que aconteceu aí no TRF da Quarta Região, o fator previdenciário dos professores. O TRF da Quarta Região declarou a inconstitucionalidade dessa previsão, falando então que o professor não tinha que estar submetido ao fator previdenciário, e o STJ, para mim, acertadamente falou que isso é uma questão constitucional, então não pode ser objeto de recurso especial, só que aí veio o Supremo e fala que essa matéria não tem repercussão geral. Bom, mas quem é o competente, então? Aí, na prática, depois a gente teve até várias ações rescisórias, tudo sobre isso, mas na prática a gente tinha professores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que não pagavam o fator previdenciário, ou não estava o fator previdenciário na aposentadoria deles, e os professores de outros, claro, os professores da região sul que entrou com uma ação judicial, né? E dos outros estados, não. Mas eu só dei esse exemplo para trazer para vocês que às vezes a gente tem uma dificuldade, inclusive, de identificar no Brasil qual que é o tribunal competente para dar a última palavra. Eu trago um exemplo aqui para vocês, um exemplo um pouco velho até. Eu identifiquei que o Supremo, em 86, recebeu um recurso extraordinário relacionado à complementação de aposentadoria de servidor público estadual, com fundamento nessas duas leis, Lei 4.819 de 58 e a Lei 200 de 74. Essa questão jurídica, pessoal, o Supremo ficou durante mais de 20 anos falando que essa questão não enseja o cabimento do recurso extraordinário, porque é uma questão de lei local, ou seja, uma questão de interpretação da lei estadual lá do estado de São Paulo. Mas, por incrível que pareça, o STF ficou de 1986 até 2009, que foi quando a ministra Ellen Grace, né, oriunda também do TRF da Quarta Região, ela submeteu à sistemática da repercussão geral a formação de um precedente em repercussão geral pela ausência de repercussão geral para falar isso que o Supremo já tinha falado por incríveis 23 anos. Então, nesse aspecto, a gente identifica que há uma grande falta de confiança se aquele entendimento do Poder Judiciário é mesmo o definitivo e a gente continua recorrendo, a gente continua levando essa questão para o Poder Judiciário e não tem o efeito que esperamos da aplicação normativa também do Poder Judiciário, né, que é levar uma questão jurídica além do Poder Judiciário, além dos precedentes e também aplicar onde, nesse caso aqui, seria a resignação das pessoas, né, as pessoas não entrarem mais com ações judiciais, né? Aqui. Qual o nome que a gente pode dar para isso, sabe? Qual o nome podemos dar para isso? Até faço mais uma brincadeira aqui com vocês, mas parece que no Brasil a gente tem teses Highlander, né? Tese Highlander, não sei quem lembra aqui do Highlander, que era aquele guerreiro imortal que só morria se cortasse a cabeça, ou um mais bonitinho aqui também, a gente pode falar que a gente tem teses zumbi no Brasil. Então são teses assim que não morrem, são teses que ficam durante anos e anos e anos, então a gente fica durante muito tempo debatendo aquela questão que na prática é só uma padronização que a gente criou para, se chegar àquela questão de novo, a gente aplica esse modelo. Se recorrer dessa parte, é esse modelo. E a gente acaba virando no Brasil uma grande guerra de modelos. Já perceberam que a gente pode muitas vezes ter no Brasil guerra de modelos, em que o advogado tem seu modelo de petição inicial, nós temos nosso modelo de sentença, o advogado tem o modelo dele de apelação. Nós temos um modelo de voto, ele tem um modelo de RESP, de RE, os tribunais superiores têm um modelo de decisão monocrática, de voto, e a gente fica nesse volume gigantesco de processo, né? Recentemente,
um evento que eu participei, numa aula que eu participei, tinha um juiz federal que a gente falando sobre, era até uma oficina prática, então que a gente estava tratando sobre um caso de litigância predatória e como hoje os advogados estão acionando o Poder Judiciário de forma indevida em alguns pontos, né? Claro, tem muitos pontos devidos, mas em alguns aspectos indevidos. Aí, num ponto da aula, um juiz levantou e pediu a palavra, desculpa, não levantou, ele pediu a palavra e falou: Marcelo, acabei de receber a mensagem aqui da minha assessoria falando que eu acabei de receber 300 ações em que o pedido são todos idênticos. E aí a gente foi usar esse exemplo dele na oficina, né? Tá, e o que você vai fazer com essas 300 ações? Bom, na prática aqui, o que a gente vai fazer a minha assessoria vai fazer 300 minutas, então eu vou acabar assinando 300 sentenças, aí a gente foi nesse momento assim, e o que vai acontecer com essas 300 sentenças? Nossa, com certeza virão 300 apelações. 300 apelações, no caso era o TRF1, então vão subir 300 apelações, serão julgados 300 apelações, poderão virar 300 RESPs, que poderão virar 300 ARESPs, que poderão virar 300 RS, que poderão virar 300 ARES. E fechamos, né? Então a gente acaba deslocando, e eu acredito que a desembargadora Thaís vai falar sobre essa visão sistêmica que precisamos ter também, e esse é um trabalho que a gente atua já há 5 anos lá no Centro de Inteligência da Justiça Federal, de identificar formas de resolução do problema e não só resolução do caso. Porque esse exemplo que o juiz deu para a gente em aula, ele vai resolver os casos, vai dar andamento àqueles processos, vai resolver ali talvez uma questão de produtividade, critérios aí que ele tem que adotar, mas não resolverá o problema. Por quê? Se ele recebeu 300, uma vara federal lá poderá receber 500, outra 200, outra 1.000, outra 5.000, e a gente acaba impulsionando essa litigiosidade e mesmo tendo uma questão jurídica já decidida, a gente fica igual esse zumbizinho aqui da tela, ele a gente acaba não morrendo. Então, por isso que a gente tem essa falta de confiança e a gente tem um volume processual gigantesco. Porque o normal do Poder Judiciário seria questões jurídicas surgem, questões jurídicas morrem. Por quê? Porque a gente vai criando novas questões jurídicas, né? Quem trabalha com matéria tributária aqui conhece muito bem isso, né? Como uma questão tributária pode virar filhotes dessas questões, a gente vai criando mais questões jurídicas, né? Deixa eu tirar o zumbizinho aqui, né? E tem até uma passagem que está ali, um pouco escondidinha no livro do Marinoni, Arehart e Mitidiero, que eles falam, isso já há muito tempo que eles falam, e eu acho corretíssimo esse trecho deles, que eles abordam que demandas repetitivas constituem uma anomalia no sistema processual. E eles complementam. Nada justifica que uma mesma questão deva ser examinada várias vezes pelo judiciário apenas porque se refere a partes diferentes. Então, imagina, eles jogam isso como uma responsabilidade muito grande. Por quê? Para a gente é normal, mas eles mostram aqui que isso é uma anomalia. Mas é uma anomalia porque eles não respeitam mesmo as decisões do Poder Judiciário e continuam litigando. Mas por que isso? Porque, na grande maioria das vezes, a atuação do Poder Judiciário não tem esse reflexo para fora do processo. Mas eu não estou entendendo muito bem ainda essa questão do reflexo. A gente vai fechando aqui esse raciocínio, mas eu já queria deixar um exemplo para vocês, para vocês identificarem onde eu quero chegar. E eu gosto de fazer essa reflexão assim. Ó. Pense numa questão que ainda está no âmbito da jurisprudência dos tribunais. E uma outra questão que já está no âmbito de uma repercussão geral, vamos lá no extremo mesmo, na repercussão geral no Supremo. Uma questão que ainda está no campo da jurisprudência, para a gente é normal ter, ali na primeira instância, 10 novas ações, o juiz vai olhar aquelas 10 novas ações e falar, não, faz parte.
vou julgar aqui todas procedentes ou improcedentes e bola para frente. Agora, é diferente quando a gente tem um entendimento já fixado, por exemplo, em repercussão geral, e eu vou trazer um exemplo que impacta a Justiça Federal, que impactou, porque eu acredito que hoje essa questão já está morta, pelo amor de Deus, que é a questão relacionada à desaposentação. Então, a questão relacionada à desaposentação, que é a pessoa que estava aposentada, volta a trabalhar, aí depois aposenta e ela quer ter uma alteração no seu valor de aposentadoria porque ela contribuiu depois de aposentada e ela quer essa alteração. O Supremo falou que no tema 503, nós no Brasil não temos direito a esse acréscimo, então não temos direito à desaposentação. Então, se a gente não tem direito à desaposentação, isso no tema 503, vamos visualizar agora como que seria o ajuizamento de 10 novas ações em que o advogado vai pleitear a desaposentação para 10 clientes diferentes dele. O juiz vai receber aquela petição com um estranhamento, não vai? Porque ele vai falar assim, esse advogado está tão desatualizado que ele já não sabe que o Supremo Tribunal Federal, no tema 503, já decidiu essa questão. Cadê aqui a distinção, cadê a superação desse precedente? Então, são demandas, essas 10 demandas, que ensejariam, inclusive, uma atuação de litigância de má-fé. Uma litigância de má-fé, porque eles, sem nenhuma fundamentação idônea, que seria a distinção ou a superação do tema 503, ele está flagrantemente litigando contra um precedente. Então, vocês conseguem identificar a diferença que a gente tem de segurança mesmo, de confiança, quando o aspecto ali, a questão jurídica ainda está no campo da jurisprudência, que tem uma função muito reativa, uma questão muito quase de controle, e quando uma questão está em um precedente, aí no caso um precedente vinculante, há essa diferença, né? E aqui vocês podem perceber que eu estou querendo caminhar para falar que precedente está parecendo muito que é só aqueles precedentes vinculantes. Se a gente não tem um precedente vinculante, a gente ainda está no campo da jurisprudência. E mais, na Justiça Federal, nos TRFs, isso pesa mais ainda, porque 100%, né, ou sei lá, pelo menos 99% aí que seja, das matérias que tramitam no âmbito do TRF da 4ª Região, ou trata de uma matéria constitucional, ou trata de uma matéria infraconstitucional. E isso traz um desafio a mais. Por quê? Em regra, em questão jurídica, vocês nunca serão os responsáveis por dar a última palavra dessa questão. Sempre vai ter ainda a possibilidade do STJ interpretar uma questão jurídica ou o Supremo, o STJ uma questão jurídica infraconstitucional, e o STF uma questão constitucional. Né? Claro que questão da análise dos fatos, aí vocês são soberanos, mas diferente de um Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça ele tem ainda a competência de interpretar a lei estadual e municipal. Vocês ali já estariam um pouquinho mais limitados nesse aspecto. Tá? Então, primeiro ponto, quando a gente vê os tribunais julgando a mesma coisa várias vezes, delegação decisória. Segundo, menor compromisso com a definitividade da questão jurídica. Esse terceiro ponto, que normaliza a postura em que questões jurídicas não continuam tramitando no Poder Judiciário durante anos, né? E a quarta, que é a formação de jurisprudência defensiva, em que o foco dessa construção de jurisprudência defensiva tem um foco muito em produtividade e não em resolver o problema. E o que é isso aqui? Muitas vezes a gente pensa que achar formas de julgar aquela questão muito rápido, a gente acaba resolvendo aqueles processos no local em que esses processos estão hoje. Mas o que vai acontecer na prática? A gente acaba deslocando
esses processos, que eu estou chamando aqui de problemas, para um outro local. Então, nesse exemplo que eu dei do juiz que recebeu 300 ações, se ele traz um foco de produtividade, ele acaba resolvendo aqueles 300 e os 300 sobem para o tribunal. O juiz ao lado profere mais 500 decisões e sobe esses processos. Então, a gente fica nessa reação em cadeia. E esse quarto ponto, ele está muito claro nos tribunais superiores. Então, não que isso não exista também nos tribunais de segunda instância, mas a gente vê isso muito em os tribunais superiores, que é a identificação de jurisprudência defensiva, pensando que a produtividade vai ser a resolução do problema, né? E não é. Então, a gente vê nos tribunais jurisprudência defensiva, por exemplo, falando sobre protocolo elegível, então não consigo ver a tempestividade do recurso, comprovação de feriado local. Então, ainda temos debates no STJ, por exemplo, segunda-feira de carnaval é feriado em Salvador. Claro que é feriado em Salvador, todo mundo sabe que é feriado, mas ali para a análise da tempestividade do recurso, a gente sabe que o CPC veio para superar esses entendimentos, mas ainda há esse debate, né? Se precisa rebater todos os fundamentos de lição agravada, o recurso que foi interposto antes da publicação do acórdão, falta inteiro teor de peça em informação de agravo de instrumento, e eu não permito a complementação no âmbito da instância extraordinária. Teve uma recente agora, a ausência de certidão de julgamento para conhecer de marco de divergência no STJ, ou seja, a certidão de julgamento do próprio julgamento do STJ, isso foi motivo pelo não conhecimento de um recurso no STJ. Parece muito que isso é quase que chover molhado, que coloquei essas nuvens aqui, né? Chover molhado. Então, seria esses 4 pontos. E aí, especificamente nos tribunais superiores, a gente acaba, muitas vezes, e a gente está no momento de debater isso atualmente no Brasil, que é com a sistemática da repercussão geral e com a sistemática que em breve será regulamentada e vai impactar muito o TRF da 4ª Região, que é a relevância da questão federal para o STJ, a gente muitas vezes abre uma porta aqui nos tribunais superiores que não serve para acesso. Muitas vezes a gente tem um virtual acesso às cortes superiores, em que a gente vê os tribunais superiores recebendo, igual o STJ recebe, mais de 400 mil processos e proferindo quase 600 mil decisões. E a gente tem uma taxa de provimento, eu peguei só dos ARESPs, que são os agravos e recursos especiais, baixíssimo, né? Então, hoje, são dados de 2022, dos 243 mil ARESPs que chegaram no STJ, tivemos 4,9% de provimento. Lembrando que o provimento de um agravo em recurso especial não significa o provimento do recurso especial. Então, muitas vezes, o agravo em recurso especial ele é provido, só que o recurso especial ele é desprovido. Então, isso não significa que o provimento do recurso. No Supremo, o dado ainda é mais impressionante. Em 2022, dos mais de 28 mil agravos em recurso extraordinário que chegaram no Supremo, a taxa de provimento foi de 1,2%. Essa taxa baixíssima de provimento, lembrando que o provimento do ARI também não significa o provimento do RE. Né? Isso aqui são dados que estão no site do Supremo, do STJ, são dados públicos, não é porque eu atuo no STJ que eu tenho dados privilegiados. Né? Isso aqui está público, né? Isso aqui está bem acessível. Esse dado, inclusive, de recurso extraordinário, se a gente levar isso para um estatístico ou alguém que trabalha muito com números, parece nem justificar toda a despesa que o Supremo tem, por exemplo, que nós, na sociedade brasileira, tem para a manutenção de julgar esses 28 mil ARES. Por quê? 1% de provimento, e esse provimento nem sempre pode representar um sucesso, porque o provimento do ARE pode ser o desprovimento do RE, então parece nem ser necessário subir esse recurso. Né?
Mas é algo só para a gente refletir nesse início aqui também, nesse segundo ponto da aula, né? E aí, tem também mais um meme aqui que a gente vê na internet, que seria assim, ó, a porta do recurso especial e do recurso extraordinário. Achei essa imagem uma vez, achei muito engraçado, né? Porque aí ele coloca aqui uma porta que não tem acesso, né? Uma porta que acaba caindo, uma porta que cai, um acesso que cai de cara no chão ali, né? Olha a complicação disso aqui. É isso. O povo fica fazendo meme e tudo, né? Então, o que seria jurisprudência? E uma das perguntas, desculpa, uma das respostas lá, que para mim é a que mais se encaixa, e alguns colegas responderam, né, que é um conceito incerto. É um conceito incerto, lá eu escrevi que é um conceito muito subjetivo. E aqui, nesse fechamento que eu quero apresentar para vocês, é um conceito incerto na prática, que a gente acaba colocando adjetivos, né? Então, até uma colega no final da aula passada falou isso, né? A diferença entre jurisprudência e uma jurisprudência já consolidada na prática. Então, como a gente exige adjetivos para demonstrar a posição do judiciário, eu até adiantei um pouquinho para vocês. O que é isso? Eu acabo falando que isso aqui está consolidado na jurisprudência. Não, mas esse outro aspecto aqui, ele está consolidado, ele tem uma jurisprudência uniforme, pacífica. E a gente cria, então, isso aqui, ó. A gente tem a jurisprudência dominante, a gente tem a jurisprudência predominante, reiterada, firme, sólida, não oscilante, uniforme, pacífica, já achei amazônica e oceânica. E adianta a gente definir isso aqui? Não. Por que não adianta a gente definir o que seria dominante ou predominante? Porque, na verdade, vai cair dentro de um conceito incerto e subjetivo do julgador, que vai muitas vezes, igual a desembargadora Thaís mencionou na aula passada, usar a jurisprudência como um argumento para chegar a uma conclusão que ele subjetivamente já queria chegar. E a gente deixa para certos casuísmos da atuação jurisdicional essa deliberação. Bom, se a gente deixa isso, como que a gente quer, então, exigir que a jurisprudência no Brasil ela tenha efeitos além do processo? Então, na primeira aula, mostrei para vocês ali a importância da gente ter também uma atuação focada em resolução do problema além do processo, porque a atuação somente no processo muitas vezes pode significar justiças para o caso concreto e uma grande injustiça de uma forma geral, porque temos divergência, temos casos que não serão judicializados. Então, como a gente quer incorporar essa prática nossa trabalhando ainda com jurisprudência, né? E aí, nesse texto que eu recomendo todos, eu inclusive peguei uma foto do ministro Fachin um pouco mais novo, porque ele escreveu esse artigo tem 10 anos já, então ele estava um pouquinho mais novo do que hoje. A gente chega à conclusão aqui que o ministro Fachin chegou nesse texto, o seguinte: ele diz no texto que não é possível dizer que, em sentido verdadeiro, haja jurisprudência no Brasil. Ele complementa nesse artigo que eu entreguei para vocês que há entre nós pródiga produção de literatura jurídica e uma grande e fecunda atividade jurisdicional. E ele complementa, então, que não me parecem preenchidos aqueles significados que caracterizam a jurisprudência. Isso aqui é bem importante a gente refletir sobre isso, porque vai ser fundamental para a gente entender até que ponto a atuação do TRF pelos seus colegiados fracionários aqui está realmente tendo a força de resolver uma questão conflituosa em sociedade. Até que ponto essa questão jurídica está sendo levada para os tribunais superiores para a formação de precedentes nos tribunais superiores. Marcelo, mas é normal, a gente pode julgar isso 300 vezes, a gente parte que entra com 300 recursos especiais, a gente manda 300 recursos especiais para o STJ, e um dia o STJ afeta isso ao repetitivo e diz se a gente tem razão ou não. A gente pode atuar assim? A gente atua assim, né, hoje, né? Mas parece que
racional atuar assim? Parece que não. Parece que a gente pode superar essa forma de atuar. Poxa, mas a gente vai fazer isso em tudo? Que a gente forme precedente em tudo? O ideal seria, a gente for identificar pelo aspecto da confiança que a gente quer levar para o jurisdicionado ou para a própria administração pública, para o ente público, o ideal seria que a gente tivesse essa certeza, né? Da definição do posicionamento do Poder Judiciário, né? Mas a gente pode fazer isso com algumas questões, né? Então, imagine, enquanto o TRF4 não admitiu o IRDR sobre o benefício da vida toda, e depois esse IRDR foi recorrido, né, por meio de recurso especial para o STJ, a gente estava com o STJ formando jurisprudência há muito tempo, contrária ao beneficiário, e a gente viu que mudou isso, né? Tivemos casos em que o TRF4 provocou o STJ, provocou, quando eu digo assim, né, com julgados impactantes no TRF4, e isso chegou no STJ, e lá no STJ ele foi modificado o entendimento do TRF4, mas isso trouxe um debate para a sociedade. Um caso que eu lembro aqui, estou conseguindo lembrar muito casos previdenciários, mas depois eu vou lembrar casos de outras matérias também de vocês, mas teve um caso que foi julgado no TRF4, que é aquela questão relacionada à possibilidade daquele acréscimo de 25% na aposentadoria ser concedido a outras aposentadorias que não por invalidez. Então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, junto com a Turma Nacional de Uniformização, foram os primeiros a decidir falando que tem sim direito. E isso chegou no STJ também contrário a toda a jurisprudência do STJ, porque o STJ sempre falava que esses 25% era somente para benefício por invalidez, e o STJ o que fez? Confirmou a decisão do TRF4. Depois veio o Supremo e mudou a posição do STJ e, consequentemente, mudou a posição do TRF4. Mas isso mostra como esse debate ele é importante da gente sair desse automatismo de replicar decisões para a formação de precedentes em que a gente vai ter tempo realmente para analisar, para deliberar e tempo para amadurecer essa questão e julgar essa questão, né? Aí, especificamente sobre esse ponto da jurisprudência, eu queria passar, é um vídeo só, né, só que eu dividi aqui a fala do ministro Gilmar Mendes em 2 pedacinhos, e é uma palestra que tem um link, depois, o link lá embaixo, depois, se vocês puderem assistir todo, é muito legal, porque mostra também um outro aspecto de jurisprudência nos tribunais superiores. Então, aqui, vou deixar ele falar, depois eu explico um pouquinho, mas vamos lá, deixa eu ver se está tudo certo com o som aqui, né? Confirme se vocês estão ouvindo. Que já tínhamos desenvolvido no plenário. Então, são pontos que os senhores podem dizer, mas o ministro Gilmar está um pouco preocupado apenas com a competência do Supremo e os exageros que venham no que diz respeito aos recursos. Não está preocupado em fazer justiça. Não é verdade. É que corte sobrecarregada não faz justiça. Adota jurisprudência defensiva. Senhores que têm alguma experiência com recurso extraordinário e com recurso especial sabem que certamente já viram algum despacho de inadmissibilidade no nosso âmbito e os senhores devem ter dito, poxa, mas para isso não precisa ter o Supremo ou o STJ para afirmar que se trata de a matéria não foi pré-questionada ou que se trata de matéria constitucional quando é STJ ou matéria legal quando é Supremo ou matéria de fato controvertida ou coisa do tipo, não é? Mera jurisprudência defensiva. Eu também sou um crítico da jurisprudência defensiva. E a rigor foi o que restou a ambos os tribunais, STJ e Supremo,
diante da impossibilidade de fazer outro critério de admissibilidade. Já que não podia fazer seleção de processos, o que restava era criar barreiras, né, para a chegada dos processos. Mas até isso representava ônus, porque algum ônus argumentativo se tem. E ônus argumentativo que às vezes se revela equívoco, gerando, por exemplo, polêmica, sobre isso vou tratar daqui a pouco, entre o Supremo e o STJ. Muitas vezes o STJ diz que dada a matéria é constitucional e nós dizemos que ela é infra. E o pobre do cidadão não sabe onde está nesse universo e não pode recorrer para a AIA. Então, não é? Pelo menos que vocês se acertem, né? Pensará esse infeliz. Dentro desse contexto da jurisprudência defensiva, e nesse ponto até que o Código tentou agora resolver positivamente a matéria. Mas vejam, os senhores, que esta é uma questão central e nós temos que discutir no que diz respeito à efetividade da jurisdição constitucional. Corte Constitucional, ela não existe para resolver questões singulares e individualizadas. Elas não se desenvolvem com esse sentido. Ponto que é pequenininho, que também passou. O PC não poderia ser mudado. E nós, diante daquela ameaça de avalanche, especialmente com os cálculos que fazíamos com a admissibilidade dos recursos. Os recursos vão chegar, vocês inadmitem. Mas nós sabemos bem, nós temos experiência no Supremo Tribunal Federal, e certamente os colegas do STJ também, de que essa massa de processos torna inviável a nossa dedicação a algumas questões de mérito. Uma delas, quer dizer, ter que expulsar, e eu sou do tempo em que o Supremo recebia 100 mil processos ano, portanto 10 mil processos per capita. A tarefa maior, em casos que tais, é tentar expulsar os processos do gabinete. Mais do que fazer justiça, mais do que resolver de maneira... Se colocar um fundamento qualquer que pareça uma receita de bolo, também vale para o quadro geral. Se tem fundamento constitucional, infraconstitucional ou coisa do tipo, não é? Nesse contexto, porque é um pouco todos nós estamos tangidos pelo princípio da necessidade. É o que ocorreria se nós... Ele estava num contexto, né, que estava ali, assim que ia entrar em vigor o código, então ele deve ter sido em 2015, ou talvez no primeiro semestre, ali, nos primeiros meses de 2016, e o ministro destacando essa questão muito prática também, e ele falava que, eu sou do tempo em que o Supremo recebia 10 mil processos por ministro, e o Supremo já chegou a receber mais de 120 mil recursos, e ele fala do aspecto prático, que aí esse que a gente destacava da delegação decisória, que muito é um fundamento qualquer, o processo acaba se livrando. Então, eu trouxe esse vídeo mais para contextualizar esse ponto aqui, tá? Nada, só mesmo para complementar aqui. Nossa, O PC não poderia ser... Opa, então, a gente precisa ir abordando essas reflexões, essa ideia, e o desembargadora Thaís Chile, ela aborda isso muito, inclusive eu trago aqui um artigo dela, que é um artigo muito bacana mesmo, é um outro texto que eu encaminhei para vocês para leitura. Eu acho que isso aqui, ainda mais vocês aí do TRF da Quarta Região, acho que é uma leitura obrigatória, né? Eu sou fã assim, dos textos da Thaís Chile, mas é esse aqui especificamente que ela fala do acesso à justiça, e ela fala muito da questão que a gente aposta sempre nos sintomas e não na causa mesmo. Então ela faz uma relação quase que entre uma vacina e o remédio, sabe? Então assim, a gente às vezes só vai ali tratando os sintomas e não a causa principal. Então, é uma ideia que a gente está muito forte no nosso sistema, e isso acaba atrapalhando a gente a crescer um pouquinho nesse nosso modelo que a gente quer tratar de precedentes vinculantes, de trabalhar com um sistema mais estável, mais íntegro, né? com coerência sistêmica e também com uma forma de confiança no nosso sistema processual, sabe, pessoal? Então,
o que é jurisprudência, eu até trouxe aqui para vocês algumas visões críticas da doutrina, para não ficar só nas minhas palavras, nesses textos aqui, eu trouxe 3 doutrinadores específicos aqui sobre essa visão crítica da jurisprudência. Então, trouxe a visão do professor Michele Tarufo, que ele é um professor falecido até recentemente, professor italiano, em que ele faz uma análise do direito italiano e também do direito brasileiro. Ele também tem estudos aqui do direito brasileiro, mas mostrando muito esses aspectos práticos da jurisprudência. Calamandrei, que é um outro estudioso e sempre ele é mencionado muito em obras de processo civil aqui no Brasil, e um mais específico, que seria o professor Daniel Mitidiero, que o Mitidiero brinco que ele é quase que um Marinoni mais light, né? Então ele fica mais light em suas posições, assim, né? Aí, eu deixei sempre a referência embaixo aqui, mas eu vou começar com Tarufo, depois Calamandrei e Mitidiero. Então, o Tarufo, ele tem, nessa obra dele, ele menciona que os tribunais, quando eles atuam com jurisprudência, traz uma preocupação que transparece uma finalidade de controle da decisão recorrida. Isso está muito claro para a gente. Para que eu vou recorrer para o STJ, por exemplo? Porque eu quero que o STJ valide essa decisão do TRF da 4ª Região. Mas a função do STJ não é ficar validando em cada caso. Não, mas eu quero isso. Acaba recorrendo e o próprio STJ acaba fazendo isso, né? Então, a gente desvirtua muito a própria função do STJ, talvez, em grande parte, por uma postura dele mesmo, né? Então, a gente precisa ver formas de levar até os tribunais superiores também um debate qualificado sobre isso. O Tarufo também fala que, nesse aspecto, a gente tem cortes reativa. Ele aborda muito aqui uma corte superior, uma corte reativa, em que seria muita função de sancionar, neutralizar ou eliminar os efeitos por meio da cassação ou da reforma dessa decisão. Mas ele fala isso aqui também. Tarufo vem complementando, falando que há uma função de defesa da legislação. Vocês lembram que a gente falou na aula passada que essa ideia da gente defender a legislação ou querer ter o controle absoluto do que veio da legislação para aplicar ao caso concreto, que é uma função declaratória do Poder Judiciário, de simplesmente declarar uma ideia que já tinha ali pré-concebida no legislador, e não termos um Poder Judiciário criador de normas a partir da lei, sim simplesmente de declarar a lei. Então, ele fala isso. Ó. Muitas vezes a gente vê os tribunais superiores na sua função de defender a legislação, né? Já Calamandrei, uma mesma linha aqui, ele fala, defender o direito da atuação do próprio Poder Judiciário mediante a correção pontual de violações. Calamandrei fala, então, que a jurisprudência tem uma função voltada a consertar o passado. Diferente do que a gente vai abordar daqui a pouquinho, que o precedente ele visa o futuro. Então, o precedente, ele está muito forte no Brasil, a gente cria precedentes pensando em resolver o problema do passado, mas principalmente a gente quer que aquele precedente ele tenha impactos no futuro. O passado, o que traz o nosso sistema processual hoje? São os processos sobrestados. Mas não adianta só a gente resolver aqueles casos sobrestados, mas continuar com aquela discussão jurídica, porque a gente vai simplesmente depois ficar repetindo decisões e não vai ter sido resolvido o problema, né? Jurisprudência também, que é uma preocupação que transparece a finalidade de um órgão fiscalizador para defender o direito. Visão de Calamandrei. E aí, abordando agora o professor Mitidiero, esse aqui seria só para a gente ilustrar, né, essa aula mesmo. A jurisprudência dominante, ou jurisprudência, é contrária à lógica do precedente. Então, a gente
discute muito no Brasil esse modelo de precedentes. Alguns falam que é um modelo criado a partir do Código de Processo Civil. Eu nem gosto muito dessa expressão. Eu ia falar que o Código de Processo Civil criou um novo modelo. Ele, na verdade, ele veio fortalecer, ele veio dar um pontapé aí mais forte ainda, né? Ele quis acelerar, eu acho que melhor seria isso, assim. Ele quis acelerar esse modelo nosso de precedentes, mas a gente já tinha esse modelo antes do Código de Processo Civil também, né? E aí, para isso, a gente vai precisar superar alguns pontos. A gente vai precisar de uma pequena revolução. E o que o Mitidiero aborda aqui é a jurisprudência, essa ideia de jurisprudência dominante, ela é contrária à lógica do precedente. E aí, como trabalhar esses dois? Então, acho que ele até um pouco radical, que acho que a gente vai ter que trabalhar sim com jurisprudência, mas a gente vai precisar fortalecer mais ainda a formação de precedente no Brasil. Então, basicamente o TRF4 vai poder continuar atuando com jurisprudência? Claro, mas ele vai poder, ou ele vai precisar potencializar sua formação de precedentes, por exemplo, em IRDR, em IAC? Vai. Ah, Marcelo, mas só o TRF4? Não. O TRF4 e principalmente os tribunais superiores. Os tribunais superiores também precisariam dar esse respaldo maior, principalmente o STJ, dar esse respaldo maior aos tribunais, porque não vai adiantar nada vocês admitirem diversos IRDRs, julgar diversos IRDRs e chegar lá no STJ e o STJ individualmente julgar aquele caso sem a formação de precedentes lá também, né? Então, vai ficar bem mais complicado, né, pessoal? O Mitidiero também usa uma expressão bem forte, é o passado de algo sem futuro. A jurisprudência é o passado de algo sem futuro, e aí o último ponto dele que ele fala, o destino, então, da jurisprudência é figurar na galeria dos antepassados do direito brasileiro. Sabe? Então, bem impactante aqui, né, esse trecho que ele fala, que o destino da jurisprudência é figurar na galeria dos antepassados do direito brasileiro. Forte mesmo. Assim. Porque aí eu abordo, e eu já abordei várias vezes aqui para vocês, não a gente traz para a jurisprudência uma dificuldade em que eu destacaria como a principal dificuldade de se confiar na jurisprudência no Brasil, que é o aspecto mesmo da definitividade daquela questão. Então, mesmo diante de diversas decisões do STJ, eu estou dando esse exemplo do STJ, mas estou dando do TRF4 também, eu posso confiar? O que seria isso aqui? Eu vendo aquela posição, então eu, do servidor público, por exemplo, vendo uma decisão judicial contra os meus interesses, eu vou olhar sim, eu posso confiar cegamente, né, ou confiar pelo menos com um nível bem alto de certeza, que se eu não entrar com aquela ação, outro vai, e se outro entrar, ele vai ganhar e eu vou perder. Então isso traz uma angústia muito forte, sabe? Essa falta essa perda de uma chance praticamente, né? Então só para vocês para exemplificar melhor o que eu quero dizer sobre isso aqui, recentemente uma prima minha, um pouco mais velha, ela veio com uma indagação para mim que nós acabamos virando o advogado da família, né? Então todo mundo vai perguntando para a gente as coisas, né? E ela veio com um questionamento seguinte: ela era divorciada, tem 2 filhas, e o ex-marido dela, que era servidor público federal, então aplica bem o nosso caso aqui, né? Ele era servidor público federal, ele faleceu. Ele faleceu e deixou a pensão por morte para as filhas dele, que é a filha dela também, as filhas dela também. E ela veio me perguntar o seguinte: Marcelo, quando minha filha fizer 21 anos, elas vão perder essa pensão? Não vão ter mais essa pensão? Aí ela veio e complementou a pergunta, né? Porque eu vi em algum lugar aí que se ela estiver fazendo faculdade, até os 24, pode receber essa pensão por morte. E eu também tinha essa impressão, né? A gente sempre tá na nossa cabeça, não sei porquê, essa questão de que a pensão por morte pode ir até os 24 anos.
Lembrando aqui, pessoal, que no meu exemplo, eu estou dando exemplo de um servidor público federal que faleceu pensão por morte. Então, eu fui fazer a pesquisa, e a primeira que eu fui é na lei. Então, na lei 8.112, artigo 240 e pouco, ali mais para frente, né, da 8.112, fala 21 anos. Não, não tem nada aqui na lei falando até os 24. Vou aonde? Na jurisprudência. Vou lá no site do STJ, fazer alguma pesquisa com os critérios que eu coloquei lá. Eu localizei 9 acórdãos do STJ, em mandado de segurança originário lá no STJ. Achei alguns recursos especiais também, mas os recursos especiais acabam saindo um pouco do foco, mas eu achei 9 mandados de segurança julgados pela primeira sessão do STJ, e lá nesses acordos estavam assim, em todos. Não tem direito. A pensão por morte para, nesse caso de servidor público federal, é até os 21 anos. Aí eu falei isso para minha prima e ela chegou para mim e falou assim: e aí, Marcelo, eu entro com uma ação ou não entro com uma ação? Então imagina, o dilema que eu fiquei, né? Porque eu, né, poxa, trabalho muito com precedentes, identifiquei julgados ali no STJ e, gente, eu não consegui falar para ela não entrar com uma ação. E por que eu não consegui? Porque esses julgados do STJ, a gente acaba ficando numa indefinição, assim, a despeito de ser uma questão já decidida várias vezes pelo STJ, até que ponto eu posso confiar que esse é o posicionamento definitivo do STJ, né? Então, essa definitividade dessa posição reiterada, ela tem essa dificuldade, inclusive foi um aspecto que eu atuei no livro que eu escrevi, que foi o objeto da dissertação de mestrado, e eu abordei esses pontos tentando identificar na prática como fazer realmente uma formação de precedentes definitivos no Brasil. Porque enquanto a gente tiver uma posição reiterada de entendimentos do Poder Judiciário, a gente vai cair nesse exemplo que eu dei, real, que aconteceu comigo. Eu vi que tinha algumas decisões do STJ, mas eu acabei virando para minha prima e falei, pode entrar com uma ação. E o interessante, ou sei lá se pode falar que é interessante, ou complexo, né, sobre isso é por que, né, disso. Porque essa posição reiterada da jurisprudência não forma o que a professora Teresa Arruda Alvim usa essa expressão pauta de conduta. Pauta de conduta que seria um objeto da formação de precedentes, que a gente ainda não falou e a gente vai chegar, que é você olhar para o Poder Judiciário e identificar do Poder Judiciário uma normatividade na decisão judicial que ali eu sei como me comportar perante a sociedade, né? Então, eu sei como me comportar. Agora, se o compromisso dos tribunais com decisões reiteradas é com uma tentativa virtual de padronização decisória, lembra da delegação decisória em que o juiz cria uma padronização e fala, para esses 300 casos, pode aplicar essa minuta. Para esses 200 casos, essa outra minuta. Para esse, a gente vai criando padrões decisórios. Então, se o compromisso com os tribunais, com essa formação de jurisprudência, com uma tentativa de padronização decisória, para que casos idênticos recebam solução idêntica de forma célere, não é possível afirmar que ocorreu com decisões seriadas a formação de pauta de conduta. Né? Pauta de conduta. A ministra Ellen Grace que menciona isso como ela usa a expressão lei do país. Pauta de conduta seria a lei do país, que a lei do país não pode ser somente a Constituição, não pode ser somente a lei. Ela vai também ser a Constituição interpretada, a lei interpretada, essa interpretação pelos tribunais, principalmente pelos tribunais superiores, né? Aí eu até faço essa divisão aqui para vocês, aí a gente até mencionou isso aqui em outros pontos do curso, que em matéria constitucional seria o Supremo, matéria infraconstitucional federal os outros tribunais superiores, com exceção do STM, porque o STM tem uma questão específica, né? E o Tribunal de Justiça. Mas ali os TRFs, onde estariam? Igual eu falei para vocês, como em questão jurídica,
praticamente tudo que tramita no TRF ou é uma questão constitucional ou é uma questão infraconstitucional federal, muitas vezes a definição, então, vai caber aos tribunais superiores por uma questão de competência constitucional mesmo, né? Então, com a pauta de conduta, a gente espera que tenha a resignação. Então, a resignação que é a pessoa, mesmo sabendo que está contrário àquele entendimento dela, ela se contenta. Eu sei que está contra a minha posição aqui, mas eu vou me resignar. Então, essa repetição de decisões, ela possui impacto direto na questão cultural. Se a gente identifica um poder judiciário que decide a mesma questão várias vezes, como que a gente vai esperar a resignação dos litigantes, não é mesmo? Surge, pessoal, sempre essa questão aqui do vai que. O que é o vai que? O vai que é a resposta praticamente que eu dei para minha prima, né? Ela virou para mim e falou: Marcelo, você já pesquisou na lei, você já pesquisou no STJ e você viu aí que eu não tenho direito. E aí, eu entro com uma ação ou não entro com uma ação? Aí acaba que a gente entra no vai que. Então, vai que muda o entendimento, né? Vai que consiga uma tutela provisória, vai que consiga uma decisão monocrática, vai que cai um órgão fracionário com mudança de posição, vai que ele fica muito grande, né? Fica um vai que gigantesco aqui, e esse vai que tem um aspecto comportamental na gente que fica ali, vou entrar com uma ação. Mas isso já foi decidido 300 vezes pelo TRF, 100 vezes pelo STJ, mas enquanto estiver no campo da jurisprudência, a gente tem essa dificuldade, né, de acreditar, né? Então, o vai que, ela peguei trechos aqui também de outros professores, traz a questão da fidelidade ao Estado de Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um tribunal para outro. Se a gente identifica essa fragilidade, a gente justifica o descumprimento de entendimentos. E a jurisprudência está nesse campo de fragilidade, né? Claro que eu não estou falando em 100%, a gente pode sim aplicar, mas isso a gente vê demais, principalmente em questões relacionadas à AGU, por exemplo. A AGU, muitas vezes, mesmo diante de uma questão já decidida várias vezes, ela continua questionando na espera de um precedente vinculante para que ela possa resolver aquela questão administrativamente, até mesmo fora da AGU, no âmbito da administração pública, né? O trecho que eu peguei do Marinoni: ninguém pode ou precisa ser responsável num ambiente destituído de parâmetros ou critérios legais realmente observáveis. Então, é como se a gente afastasse essa responsabilidade diante do ambiente que nós estamos. Mas se a gente está num ambiente em que a gente identifica que as decisões seriadas continuam sendo proferidas, a gente não sente essa responsabilidade nesse ambiente. Ninguém é livre diante de um direito destituído de previsibilidade ou que não merece confiança. Deixo claro para vocês um livro recente dele sobre a relevância da questão federal. E, claro, tem uma questão cultural, mas eu vou muito nessa questão cultural mais relacionada à identificação, que eu jogo muito até a culpa mais no Poder Judiciário do que no outro lado. Porque se a gente vê o Poder Judiciário decidindo a mesma coisa várias vezes, tem isso. Mas tem uma questão cultural também do lado de lá, do lado das partes, né? Então, um dia desse eu achei essa foto aqui numa caneca, né? Relaxa que eu faço direito, se der errado a gente recorre. A gente também tem muito isso, né? Fala que o pessoal do Sul também litiga muito, né? Então, até que ponto a gente vê como que seria isso, né? Aí vai que, então, acaba mexendo aqui numa questão errada, uma questão certa, até que ponto é certo, até que ponto é errado, então a gente vê isso aqui. Eu trago um exemplo para vocês. Foram 2 exemplos que eu separei aqui para vocês. Uma primeira discussão que finalmente foi afetada ao repetitivo, mas a gente tinha uma discussão no STJ de qual era o termo inicial
no caso de dupla intimação. Então, a pessoa foi intimada tanto pelo DJE como pela intimação eletrônica. E aí, do mesmo acórdão, da mesma sentença, a parte foi intimada pelo DJE, que a gente sabe que sempre é antes, e pela intimação eletrônica. Talvez, aí não sei o que seria no sistema do EPROC, teria também essa possibilidade, mas é que acaba acontecendo. Mas eu quero que vocês entendam só o que aconteceu na forma, né, no conteúdo. Mas o STJ tinha um entendimento em diversos julgados falando que não, a contagem tem que ser pela publicação no Diário de Justiça. Então, por exemplo, aqui eu trago um julgado de 26 de março de 2019 da 4ª turma. Só que, ao mesmo tempo, pessoal, vocês conseguiram identificar, eu identifiquei 19 dias de diferença, é a 3ª turma julgando, falando que não, é a intimação eletrônica. Ou seja, dentro do STJ a gente vê essa divergência. Então. E aí, essa matéria, inclusive, foi até afetada a ritos repetitivos. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? Até que ponto a jurisprudência tem essa responsabilidade da última palavra? E olha só, presta atenção. No trecho da ementa aqui, que falava que era o DJE, lá na 4ª turma saiu assim, ó, o entendimento assente nessa coisa no sentido que é a publicação. E na 3ª turma colocou que a jurisprudência do STJ entende. Viram o subjetivismo disso? Tanto que é subjetivo. Teve um caso também, uma matéria tributária, mas uma matéria tributária mais relacionada à justiça estadual. Esse aqui foi bem interessante também, que é a aplicação do artigo 166 do CTN na substituição tributária para frente. A gente identificava, assim, entendimento do STJ da 1ª turma, falando que é entendimento pacífico que é inaplicável à condição do artigo 166. E, ao mesmo tempo, a gente identificava que é aplicável, sim, a substituição tributária para frente. E aí, olha o reflexo disso aqui. O reflexo vai ser que a gente pode ter decisões monocráticas em um sentido e decisões monocráticas em outro sentido. E mais, a gente pode ter o Tribunal de Justiça, no caso aqui, escolhendo um desses dois julgamentos e acaba julgando de uma forma que ele escolhe, né? Aplicando ali da forma que ele escolher, né? E qual o impacto disso? O impacto disso tem um texto muito bacana do ministro Sidney Bennett, que ele escreve, só pegar um trechinho aqui, que ele escreve sobre o efeito aglutinatório do processo civil. Ele fala, se os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, não definem clara e firmemente a interpretação da lei, como imaginar que juízes e tribunais, e ainda o cidadão comum, entontecidos pelas orientações divergentes visíveis no dia a dia, respeitem a lei? Esse artigo, não sei se eu coloquei o link aqui direto, não coloquei o link aqui, mas nessa publicação que está no site, se vocês colocarem doutrina, edição comemorativa 30 anos, colocar esse nome também do artigo, que é a função aglutinatória do processo civil, e a autoria do ministro de Bennett. Acho que eu mandei esse texto também, agora que eu não lembro se eu mandei, depois eu vou verificar se eu mandei, se eu não mandei, eu mando para vocês, que é muito bacana, um texto muito bacana aqui do ministro do STJ, ministro aposentado, do Sidney Bennett do STJ. Então, assim, pessoal, para a gente finalizar esse ponto aqui, entrar no outro mais pequenininho, uma atuação individualista do juiz e um consequente baixo sentimento de unidade institucional do Poder Judiciário. Então, a gente vê uma atuação muito individualista do juiz. Um dia desse eu ouvi numa palestra que nós temos juízes de masmorras, né? Então, a gente não pode ter juízes de masmorras em que ele decide e agora saiu ali do âmbito dele, vai para uma outra masmorra e ali vai para outra. A gente precisa de uma maior integração no poder judiciário. Jurisprudência, é claro que se a gente analisar a jurisprudência igual a gente está analisando hoje na prática, ela será
como a gente tradicionalmente já estabeleceu, fonte secundária do direito. Então, é impossível hoje, com essa prática mesmo da jurisprudência, a gente falar que jurisprudência seria uma fonte primária do direito, que a gente poderia extrair dela diretamente como fonte primária, então ela continua sendo fonte secundária, enquanto não tiver uma lei estabelecendo aquele direito, ou uma lei explicando uma outra lei, a gente pode descumprir. Será que é assim mesmo, né? Será que é assim que a gente tem que avançar? Aí, pessoal, nesses últimos 20 minutos aqui, eu queria só trazer alguns aspectos para vocês, mas é claro que a gente vai precisar complementar depois no começo da aula que vem, que a gente vai falar de RDR, mas eu queria já trazer alguns aspectos precedentes, mas a ideia é que falar muito de jurisprudência para falar agora do precedente só encaixando alguns aspectos. Então, a gente encaixa alguns aspectos aqui no precedente, mas fazendo esse contraponto com a jurisprudência, tá? E aqui, quando eu falo de precedente, claro que a gente está falando de teoria e prática dos precedentes no Brasil. Então, eu vou me afastar muito desse ideal de precedente que temos da sistemática como por exemplo, no direito americano, no direito inglês, porque aqui a gente está tentando formar o nosso precedente do Brasil, né? Então, só um instante. Então, aqui eu queria até fazer uma nova rodada de perguntas para vocês. Eu vou dar um código para vocês também, da mesma forma. Eu queria que vocês respondessem aqui o que é o sistema de precedentes brasileiro, né? O que é o sistema brasileiro de precedentes? Deixa eu só pegar o código aqui para vocês. Então, o código é o 54 13 30 13. 54 13 30 13. Então, pessoal, vocês podem acessar. Deixa eu colocar o site aqui também, né? Faltou o site. Vocês podem acessar o site www.mente.com. Assim que vocês entrarem, ele vai pedir um código para vocês. Aí tá bem direto assim, né? Por favor, entre com o código, vocês entram com esse código, aí vai vir as opções para vocês responderem. Então, o pessoal já está respondendo aqui. E o questionamento é o que é esse sistema de precedentes, né? Inclusive, uma das opções aí é que não existe, né? Então, deixa eu um pouquinho mais aqui o pessoal responder. A maioria respondeu aqui, então, por enquanto, aí, o ponto 1 está em percentual. 44% das pessoas responderam o número 1, o nosso sistema de provimentos vinculantes para obrigar juízes e tribunais, eliminando ou reduzindo a dispersão jurisprudencial. Em segundo lugar, está a metodologia que privilegia a atuação do Poder Judiciário de modo estável, íntegro e coerente, independentemente do caráter repetitivo. Está em segundo lugar. Em terceiro lugar, gestão de casos repetitivos para ampliar a produtividade decisória de juízes de tribunais. E bem pouquinho aqui está falando que não existe, 3%. 3% aqui está falando que não existe. Então, bacana todas as posições aqui. Eu acho que eu estou indo mais ali pelo ponto 3, mas aqui a ideia não é ter a resposta certa, sim vocês refletirem sobre esses pontos mesmo, que a gente ir abordando aqui. Então, pessoal, então, vamos lá. Tem uma frase do Marilano que eu acho bem interessante, que parece simples, mas ela é importantíssima. A gente fala muito em igualdade perante a lei. E vem o professor Marilano desenvolvendo que é o seguinte: se a gente fala muito em unidade do direito, que todos são iguais perante a lei, a gente também tem que trabalhar essa igualdade não só perante a lei, mas a igualdade precisa ser perante o direito.
essa isonomia, se ela não for perante o direito, do que vai adiantar de falar que todos são iguais perante a lei, se depois a gente aceita decisões conflitantes e as pessoas podem ser tratadas de forma diferente perante o direito. Você é uma pessoa que escolha um advogado melhor, uma pessoa que atue diferente, cada um tem que acabou merecendo aqueles aspectos, né? Mas não é essa a ideia, né? Então a ideia é que a gente tenha uma uniformidade do direito e não só das leis. Então o professor Marinoni desenvolve que se é necessária a unidade do direito, é necessário a gente ter um sistema de precedentes. A gente tem que ter um sistema de precedentes. A gente não precisa ter um sistema de precedentes idêntico ao da Common Law. A gente não precisa atuar igual à sistemática da Common Law, porque o nosso sistema é diferente. Quem fala muito bem sobre isso é o professor Alexandre Câmara. Né? Alexandre Câmara ele fala muito bem, ele nem gosta de usar muito a expressão precedentes para o nosso sistema. Ele prefere... ele até fala precedente, mas ele não fala que a gente tem, em todos os casos, precedentes. Ele usa muito a expressão padrão decisório. Ele usa a expressão que nós temos um sistema de precedentes em padrões decisórios e que a gente quer estabelecer aquele padrão. E ele fala, por que a gente não pode ser assim? Então, eu acho interessante essa abordagem dele. Por que a gente não pode ser assim? Temos ser assim, e seria bem interessante a gente fazer que esse sistema dê certo, que esse sistema consiga se aplicar, né? E a ideia para trazer isso aqui é a gente buscar reviver aqui esse conceito de que o precedente também seja uma fonte primária do direito. Então, o precedente como fonte primária do direito e não somente, igual a gente viu a jurisprudência, como fonte secundária do direito em que a gente consiga emplacar na sociedade que eu estou atuando assim porque eu tenho uma base normativa e essa base normativa é o precedente. Lembra do exemplo do tema 503 da repercussão geral? Por que eu não tenho direito de desaposentação no país? Porque temos o tema 503, que fazendo a interpretação sistêmica tanto da Constituição quanto da própria lei previdenciária, estabeleceu que nós não temos direito à desaposentação. Então, a gente acaba aplicando dessa forma. Né? Claro que nem sempre o precedente vai ser fonte primária do direito, mas ele é também fonte primária do direito e a gente precisa identificar isso no nosso sistema, como que seria fonte primária e quando que ele seria fonte secundária. Né? E aí, eu queria que vocês refletissem era sobre o ideal do precedente. O ideal do precedente é que ele vai, então, irradiar seus efeitos para enriquecer o sistema jurídico. Um precedente, ele não deve servir somente para julgar casos idênticos. Porque quando a gente estabelece uma formação de precedentes para julgar casos idênticos, a gente resolveu ali aqueles casos, mas a gente acabou não resolvendo a situação problemática em sociedade, né? Acabou não resolvendo a situação problemática em sociedade. Então, a ideia de que interpretar para todos é diferente do que interpretar para resolver um caso. Tá? Então, como que a gente vai mexer nisso no nosso sistema? Né? Como que eu vou conseguir trabalhar a formação de precedentes para que interpretar para todos é diferente do que interpretar para resolver um caso? Né? Então, isso tem muito a ver com alguns pontos que eu já trouxe para vocês lá na primeira aula. Precisamos, então, de uma corte de precedentes, porque textos são equívocos, a gente falou isso na primeira aula, e trouxe alguns exemplos para vocês. O ordenamento jurídico possui lacunas, e a gente precisa de uma atuação colaborativa, e olha a dificuldade disso, né? Colaborativa entre o poder legislativo e o poder judiciário, em que muitas vezes o poder judiciário pode complementar o poder legislativo, e o poder legislativo pode, claro, também restringir ou pode complementar o poder judiciário. Então, a gente teve uma discussão recente no Brasil relacionada
os planos de saúde estão obrigados ou não a fornecer tratamentos que não estão ali naquele rol da ANS, né? Então, se o rol da ANS relacionado a procedimentos de cobrança não, de execução pelos planos de saúde é um rol taxativo ou um rol exemplificativo. O STJ falou que era um rol exemplificativo, mas com algumas restrições. Isso depois de muita discussão, né? De muita discussão. Aí, na prática, o STJ acabou falando que é um rol taxativo. Desculpa, acho que eu mudei aqui. Rol taxativo com algumas ponderações. Então, rol taxativo com algumas exceções. Se é isso, foi isso estabelecido nesse precedente do STJ, o que aconteceu logo em seguida? O Poder Legislativo falou que não. Editou uma lei e mudou o entendimento do STJ. Então, isso é válido? É válido. Por quê? Houve a formação de um precedente interpretando a lei, falando que o rol é taxativo com algumas exceções, veio o Poder Legislativo e falou, não, o rol ele é exemplificativo. Então, a gente precisa, nesse sistema, para o sistema fechar, alguém que dê a última palavra nesse aspecto, mesmo sendo a última palavra errada, equivocada, como que a gente vai trabalhar isso aqui. E aí, peguei mais um trecho também, o Marinoni, que ele aborda isso. Nessa dimensão, o precedente ele orienta a sociedade e a resolução dos casos conflitivos, e assim equipara-se a uma norma geral, cuja validade e eficácia simplesmente não podem deixar de se projetar perante todos. A eficácia geral ela é inerente ao precedente na medida em que não se pode pensar em precedente que não alcance todos. E quando ele fala em precedente que alcance todos, é todos, inclusive, além do processo. Então, como encaixar isso aqui na prática, né? Interpretar o direito não deve ser um evento acidental na vida de uma corte. Justamente ele está falando aqui de corte suprema, uma corte superior. Interpretar adequadamente o direito é a razão pela qual a corte existe. Sem interpretação, não há como se falar em unidade do direito. Então, não se trata da resposta correta, mas sim de encontrar o sentido da lei. A dificuldade disso, né? E aí a gente entra, né? Como o CPC quer alinhar essa teoria com a prática, né? Porque só esse discurso do precedente no Brasil, sem medidas que impulsionam a atuação do Poder Judiciário, não vai resolver o problema. Se a gente só abordar os aspectos doutrinários, aspectos ali mais conceituais relacionados ao precedente, parece que a gente vai ficar falando de precedente, mas na prática tá bom, mas eu não consigo ver isso na prática, né? E aí, eu queria trazer uma definição para vocês que o Código de Processo Civil pode não ser o mais correto, mas ele quer equiparar muito. Quando a gente fala de precedentes, ele está estabelecendo muito aqueles precedentes que estão ali no artigo 927 do CPC. Né? Então, Marcelo, mas de qualquer forma que for formado um precedente ali, ele vai ser um precedente. Então, muitas vezes, talvez nesse momento que a gente está, com 80 milhões de processos, parece que a gente está com um grande incêndio, eu acho que foi uma opção do legislador, então dá essa prevalência a algumas técnicas de julgamento, e a que mais se destacam aqui é mesmo a repercussão geral, o recurso repetitivo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, um incidente de assunção de competência. Então, ele traz esse aspecto, não estou falando que seria o correto agora, né, mas ele traz isso muito forte no nosso sistema de precedentes. Tá? Esse nome, precedentes qualificados, foi dado aqui no regimento interno do STJ, no artigo 121A do regimento interno, em que ele fala, né, que os acórdãos proferidos em incidente de ação de competência, recurso repetitivo, bem como súmula, constitui, segundo o artigo 927, precedentes qualificados de estrita observância pelos juízes e tribunais. Então, esse termo, né,
precedentes qualificados foi utilizado pelo regimento interno do STJ, então por isso que estou usando essa expressão precedente qualificado, tá, pessoal? Mas seria precedente vinculante, o artigo 927 ali, que seria esse aqui. Acabou entrando isso aqui. Então, o artigo 927 do CPC fala que são precedentes vinculantes ou decisões com efeito vinculante, então teria muita discussão aqui para a gente analisar ele, e eu não quero entrar nessas discussões aqui, mas é como se a gente tivesse uma hierarquia, né, entre os julgamentos, mas muito porque isso aqui a gente vai ver que tem um procedimento de formação, a gente tem mesmo uma preocupação maior na resolução do problema e não na resolução do caso, então tem vários aspectos aqui a serem desenvolvidos, né? Então, o artigo 927, inciso 1, controle concentrado de constitucionalidade, inciso 2, súmula vinculante, o inciso 3 aqui, que está em grande destaque, porque ele fala do incidente de resolução de temas repetitivas e do RE e do RESP repetitivo, que aqui seria a repercussão geral e o RESP repetitivo. Súmula e orientação do plenário. Mas eu queria destacar muito esse inciso 3, tá? Então, é muito que a gente vai abordar e vou explicar por que esse inciso 3 se destaca. Esses precedentes aqui, vamos colocar técnico de julgamento, esses provimentos jurisdicionais, então, como vocês prefiram chamar, esses padrões decisórios, que é assim que o Alexandre Câmara fala, eles têm uma diferença na sua atuação, primeiro porque eles têm um procedimento diferente de formação. Então, tem um procedimento diferente de formação em que a gente sabe o que será julgado. Então, a gente não, de uma hora para outra, não aparece aquele julgamento, porque a gente sabe que aquele julgamento ele vai ter efeitos além do caso concreto. Então, a gente sabe que ao que será julgado primeiro, há o procedimento de admissão ou procedimento de afetação. Há, em regra, a paralisação na análise e decisão de processos idênticos. A gente paralisa isso, porque o que adiantaria a gente julgar isso tudo se a gente só vai deslocar o problema para outro lugar? Então, eu tenho que julgar isso aqui logo, vou julgar, mas julgo 300, vem 300 apelações, 300 RESPs, 300 ARESPs, mas elas primeiras resolve. Será que resolve? Olha o exemplo da vida toda. O benefício da vida toda estava sendo julgado durante anos no Brasil e não resolvia o problema. Agora resolveu o problema, pode ter criado outros problemas, né? Mas resolveu o problema. A participação de interessados em auxiliar nesse julgamento. O julgamento por órgão colegiado é responsável pela posição do tribunal. Por exemplo, no STJ, um recurso repetitivo ele nunca é julgado no âmbito das turmas. Ele é sempre julgado ou na corte especial ou nas sessões. E a sessão que mais impacta vocês é a primeira sessão, que seria o tribunal competente, né, o tribunal dentro do STJ, responsável pela definição de questões em direito público, né? Há uma publicidade diferenciada, o código fala assim, ampla e específica divulgação, no artigo 979 do CPC, e há uma forma da gente acompanhar para identificar possíveis distinções e superações com procedimentos específicos a depender da hipótese. Aí, pessoal, a gente já está caminhando aqui para os minutinhos finais. Eu queria parar por aqui, né? Então, que a gente pare por aqui, porque aí eu posso até retomar um pouquinho. A ideia é que na próxima aula a gente fale praticamente de RDR, mas a gente fecharia ali esse ponto sobre os precedentes, ou sobre o conceito de precedentes, ou a definição prática de precedentes para a gente fechar. Mas eu queria, assim, que vocês identificassem, né, na aula passada e nessa aula que a gente veio mostrando inicialmente que a gente tinha, historicamente, claro, um grande apego pela legislação. Depois a gente foi tentando superar esse grande apego da legislação, mas a gente não consegue soltar muito dela, e alguns justificam isso porque a gente é um país de sistema civil law, mas a gente viu que precisa, em alguns aspectos, ir muito além dessa mera declaração da lei pelo Poder Judiciário, que muitas vezes o Poder Judiciário vai, sim, criar um direito, construir um direito. Vimos, de uma forma crítica,
que a formação de jurisprudência ele traz algumas dificuldades na prática, que muitas vezes está relacionado à confiança do Poder Judiciário de uma forma definitiva sobre determinada questão, e que o Código de Processo Civil, então, vem buscando ferramentas para buscar a resolução mais confiável, mais segura em determinados procedimentos. E aqui eu destaquei para vocês esses pronunciamentos judiciais do artigo 927, em que ele traz uma metodologia de formação em que vocês podem visualizar isso como uma técnica para julgar mais rápido, ou a gente pode identificar isso uma forma de julgar a questão para resolver efetivamente o problema. Então, um exemplo que eu dei para vocês enquanto o benefício da vida toda estava no âmbito da jurisprudência, a gente via julgamentos seriados e ainda não uma resolução. Depois que essa questão foi submetida a um IRDR, a um repetitivo e à repercussão geral, houve a definição da questão. Então, eu prefiro a gente parar por aqui, né? Então, a gente entraria nesses 10 minutos, assim, para quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma complementação. E na aula que vem, a gente abordaria mais alguns minutinhos, assim, para a gente fechar essa parte do precedente, mas eu acho que, eu penso que vocês entenderam o foco aqui que eu quero abordar. E depois a gente entraria em alguns aspectos sobre o IRDR. E aí, no incidente de resolução de demandas repetitivas, que o TRF da 4ª Região é o Tribunal Federal que mais atua com o IRDR, praticamente, eu posso falar que é o único que atua com o IRDR, né? Porque os outros tribunais praticamente não atuam com o IRDR. Então, 1, 2, 3, não tem IRDR praticamente, eles têm 2, 3 IRDR só, então vocês que atuam, e a gente vai tentar conectar todo esse conhecimento. Eu sei que foi muita informação, né? Muita informação mesmo que eu passei, para a gente ir encaixando na última aula, para a gente fechar com o IRDR. Bom, mas estou aqui à disposição, acho que eu vi a Patrícia aqui também, né? O Ulisses, então, de forma que vocês preferirem, pode abrir o microfone ou pode mandar pelo chat, como vocês preferirem. Bom, aí, se não tiver questionamento, acho que poderia encerrar. Não sei, Patrícia. Eu gostaria de dar uns recados para eles. Sim, licença, claro. Então, professor. Claro. Primeiro, agradecer a presença de todos, né? Foi a 132 presentes. E agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né, por compartilhar tanto conteúdo em tão curto espaço de tempo, né? Então, a gente tranquiliza um pouco os alunos dizendo que no EAD está disponível todo o material que o senhor disponibilizou. Na aula 1, inclusive, tem leitura complementar, está bem rico o material, então sugiro que acessem lá no EAD. E lá também no EAD é possível validar a presença. Quem não conseguiu entrar aqui no link, pode validar através do EAD. Todas as aulas ficam gravadas, embaixo da aula tem o link de validação de presença. E lembrá-los que o próximo encontro, então, com o professor Marcelo é segunda-feira, no mesmo horário das 16, dia 5 de junho. Se alguém tem ainda uma dúvida, é possível ainda, temos uns minutos, senão a gente encerra. Alguém levantou a mão. Bianca levantou a mão. Tá, Patrícia, eu só queria complementar aqui a parte do Marcelo, que ele vai falar de RDR na próxima aula, mas já na parte de precedentes, que ficou aqui exposto, eu trabalho no JEP, né, do Tribunal Federal aqui, e é vinculado à vice-presidência, e aí vocês podem se perguntar, né, como que a gente se inclui nesse sistema de precedentes, como que a gente pode ajudar. O NUGEP está sempre aberto a receber sugestões de temas que possam ser afetados, né? Então, se os gabinetes e dos desembargadores, dos juízes estiverem com algum tema eminente que está aparecendo muito e que vocês verifiquem essa possibilidade, a gente faz um trabalho, né, ali na vice-presidência de tentar afetar junto aos tribunais superiores, né, atrás de representativos de controvérsia, tá? Então,
todo mundo tem, sim, um papel ativo, uma possibilidade de fazer parte desse sistema todo, né? E é por isso que a gente está chamando essa aula aqui, essas exposições, né? Para não ficar uma coisa tão distante da gente, né? Mais ou menos por isso a gente está aberto né? Vocês podem trazer para a gente questões que estão aparecendo muito, que vocês acham interessante, possam vir a virar temas lá, né, nos tribunais sobre isso, né, Marcelo? Sim. A indicação de recurso representativo da controvérsia para o TRF da 4ª Região, né? Acho que na matéria federal, o TRF4 é o que mais se destaca mesmo, no âmbito do STJ e do Supremo, na formação de temas. Até porque eu acho que as matérias chegam muito mais rápido aí para vocês, acho que vocês são mais sérios também nos julgamentos. Não sei se vocês a característica de litigar um pouquinho mais também, né? Acho que a gente identifica muitos processos vindo do TRF da 4ª Região, e isso é um destaque mesmo. Então, a indicação de temas para vice-presidente, se é admitir isso como representativo da controvérsia para a formação de temas. Então, pensem nessa identificação de uma situação problemática que vocês veem um processo hoje e falam, nossa, essa matéria de novo está chegando aqui. Sim, de novo, a gente poderia formar um precedente para resolver aquela questão definitivamente. Então, como a gente trabalhar isso, né? Então, acaba que eu vou abordar também alguns aspectos. Trabalho, ele é feito... Esse trabalho é feito especificamente na vice, né? Mas que eu estou tentando trazer o pessoal de toda a 4ª Região para auxiliar nisso também já lá na origem, como, né, para esses possíveis temas aí, né? Então, o pessoal fique atento e pode entrar em contato, que a gente vai buscar alguns tipos de recursos que já estejam e que possam subir como representativos. Sim. Importantíssimo, importantíssimo mesmo. Mas alguém tem alguma colocação? Não? Então, vamos encerrar agradecendo mais uma vez a disponibilidade do professor Marcelo. Parabéns pela entrega. Obrigada, Bianca, pela participação, pela contribuição. E encontro, então, vocês segunda-feira, às 16 horas aqui. Ok? Obrigada, bom final de noite a todos. Até logo, professor. Obrigada mais uma vez. Até logo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.